O ano era 64 d.C. Roma tinha 1 milhão de habitantes, a maior cidade do mundo ocidental por mais de 1500 anos. Então, na noite de 18 de julho, um fogo começou nos armazéns ao lado do Circo Máximo. Durou 9 dias. Quando acabou, 10 dos 14 bairros de Roma estavam destruídos ou danificados. Nero não estava em Roma. Estava a 50 quilômetros em sua vila em Anzio. Quando soube do incêndio, voltou correndo e organizou pessoalmente os campos de refugiados, abriu seus próprios jardins para os desabrigados e importou grãos do Egito para alimentar a população. Isso é o que as fontes romanas registram. O problema veio depois. No espaço queimado no centro de Roma, Nero construiu o Domus Aurea, um complexo de 80 hectares. Para ter ideia, 80 campos de futebol no centro da cidade mais populosa do mundo. O palácio tinha um lago artificial, onde hoje fica o Coliseu, salas com teto giratório que soltavam pétalas de rosas sobre os convidados e uma estátua de Nero com 30 metros de altura na entrada, maior que a Estátua da Liberdade do pescoço para cima. O historiador Suetônio registrou que os romanos fizeram uma piada. Roma vai se tornar uma casa. Vá morar em Veios, cidadão, a menos que a casa também chegue até Veios. Nero pagou por isso. Em 108 d.C., 4 anos depois do incêndio, o Senado o declarou inimigo público. Ele fugiu de Roma e se suicidou com 30 anos, auxiliado por um escravo, porque não tinha coragem de se matar sozinho. Suas últimas palavras registradas: "Que artista morre comigo." Em 64 d.C., 50% dos romanos moravam em insulae, prédios de apartamentos de até 6 andares. Não tinham água encanada acima do térreo. Para buscar água, os moradores dos andares superiores desciam escadas com baldes. Não tinham banheiro. Havia um penico no quarto que era esvaziado pela janela à noite, tecnicamente ilegal, mas amplamente praticado. Caminhar por ruas romanas à noite exigia cuidado. As insulae desabavam com tanta frequência que Júlio César criou, um século antes de Nero, a primeira lei de zoneamento da história. Prédios não podiam ultrapassar 21 metros. Ninguém respeitava. Sob Nero, o limite foi reduzido para 18 metros. Arqueólogos encontraram registros de pelo menos 12 desabamentos documentados em Roma antes do incêndio de 64 d.C. Os banheiros públicos, chamados latrinae, tinham de 10 a 20 assentos enfileirados sobre uma calha com água corrente, sem divisórias, sem privacidade. Romanos conversavam, faziam negócios e liam enquanto usavam o banheiro em grupo. No lugar do papel higiênico, uma esponja presa a um palito de madeira, mantida num balde de água salgada entre os usos, compartilhada por todos. A urina tinha valor econômico, era coletada em potes de barro distribuídos nas ruas. Os fulones, lavadores de roupa, a usavam para dissolver gordura nos tecidos. O imperador Vespasiano, predecessor de Nero, chegou a cobrar impostos sobre a urina coletada. Quando seu filho Tito reclamou da indignidade, Vespasiano colocou uma moeda na frente do nariz dele e disse: "Pecunia non olet." O dinheiro não tem cheiro. A frase existe até hoje. Antes de falar do incêndio, é necessário entender quem era Nero. Em 54 d.C., com 16 anos, ele se tornou imperador após a morte suspeita do imperador Cláudio, provavelmente envenenado por sua mãe Agripina, que queria o filho no poder. A relação com a mãe deteriorou rapidamente. Agripina era politicamente poderosa e não largava o controle. Em 59 d.C., Nero decidiu eliminá-la. O primeiro plano: convidou-a para um jantar de reconciliação e a colocou num barco com fundo falso projetado para afundar. O barco afundou. Agripina sobreviveu nadando até a margem. Nero então enviou soldados à sua vila. Quando eles chegaram, segundo o historiador Tácito, Agripina abriu a própria blusa e disse: "Atinge o ventre que gerou Nero." Foi morta com várias facadas. Antes disso, em 55 d.C., Nero mandou envenenar Britânico, seu meio-irmão de 14 anos, durante um jantar. O veneno causou convulsões na mesa. Nero disse para os outros convidados que era uma crise epiléptica comum do menino e continuou comendo. Sua primeira esposa, Otávia, foi exilada e executada em 62 d.C. A segunda, Popeia, morreu em 65 d.C. Suetônio afirma que Nero a chutou no estômago durante uma briga enquanto ela estava grávida. Seu professor Sêneca, o filósofo estoico que o educou, foi obrigado a se suicidar em 65 d.C. acusado de conspiração. Em 15 anos de governo, Nero eliminou sistematicamente por ameaçá-lo ou criticá-lo. O incêndio de 64 pescava um culpado. Os cristãos foram a solução.
Roma tinha 1 milhão de pessoas concentradas em poucos quilômetros quadrados sem sistema de esgoto eficiente. O Tibre recebia os dejetos da cidade. As epidemias eram constantes. A malária era endêmica nas regiões pantanosas ao redor de Roma. O historiador Cícero descreveu as áreas próximas à cidade como letais no verão. A expectativa de vida ao nascer era de 25 anos. Não porque adultos morriam jovens, mas porque a mortalidade infantil era de aproximadamente 30% antes dos 5 anos. Se você sobrevivesse à infância, podia chegar aos 60 ou 70 anos. Os médicos romanos eram majoritariamente gregos escravizados ou libertos. Galeno, o médico mais famoso de Roma, que viveu no século II d.C., um século após Nero, dissecava animais para estudar anatomia. Dissecção de humanos era proibida. Suas conclusões sobre o corpo humano, baseadas em macacos e porcos, foram seguidas por médicos europeus por 1400 anos, mesmo quando estavam erradas. Os tratamentos incluíam sangria para quase tudo, febre, dor de cabeça, infecção. Remover sangue supostamente removia o humor ruim. Pedra de calcário moída misturada com vinagre para dores de estômago. O carbonato de cálcio realmente neutraliza ácido, então funcionava. Esterco de ganso aplicado em fraturas, sem benefício comprovado. Urina própria bebida em jejum para fortalecer o corpo, prática documentada por Plínio o Velho. Após o incêndio de 64 d.C., Nero reformou o Código de Construção de Roma, exigindo ruas mais largas, prédios de pedra em vez de madeira e espaço entre as construções. Foi a primeira legislação anti-incêndio da história ocidental. Esta é a história de Marco, um artesão que morava no bairro Aventino, em Roma, em julho de 64 d.C. O relato foi reconstituído a partir dos registros de Tácito e Suetônio sobre a noite do incêndio. Acordei com cheiro, fumaça vinda do sul. Fui à janela. O circo máximo estava laranja. Desci as escadas. Na rua todo mundo corria para o norte. Meu vizinho Públios ficou para pegar as ferramentas. Era o sustento dele. Nunca mais vi Públios. Fui para o campo de Marte. Passei 3 semanas lá com milhares de outros. Nero mandou abrir os jardins imperiais para a gente. Mandou comida do Egito. Ouvi isso dos soldados. Não sei se era verdade. Depois vi o que ele construiu no lugar onde ficava o meu bairro. Um lago, um palácio, 80 hectares. Então entendi por que culpou os cristãos. Sob Nero, o entretenimento em Roma atingiu um nível industrial. O circo máximo comportava 250 mil pessoas, um quarto da população de Roma num único local. As corridas de biga aconteciam até 24 por dia durante os festivais. Os aurigas, pilotos de biga, eram as maiores celebridades de Roma. Gaio Apuleio Diocles, um auriga português do século XI, acumulou uma fortuna equivalente a 15 bilhões de dólares em prêmios durante a carreira. O atleta mais bem pago da história. Os gladiadores tinham uma reputação que contradiz completamente o que vemos nos filmes. A taxa de mortalidade em combate era de aproximadamente 10%, não 90%. Matar um gladiador bem treinado era desperdício econômico. O lanista, dono da escola de gladiadores, pagava até 100 mil sestércios por um gladiador experiente, equivalente a 20 anos de salário de um soldado romano. Gladiadores famosos tinham fãs, patrocinadores e contratos publicitários. Frascos de vidro com o retrato de gladiadores específicos eram vendidos em toda Roma, o equivalente ao uniforme do seu jogador favorito hoje. Grafites em Pompeia mostram mulheres declarando amor por gladiadores específicos, descrevendo-os como o suspiro das moças da noite. Nero era fanático por corridas de biga. Chegou a participar pessoalmente das Olimpíadas em 67 d.C. Na corrida de 10 bigas, caiu e não terminou a prova. Mesmo assim, foi declarado vencedor pelos juízes gregos que tinham medo de contrariá-lo. Os gregos cancelaram retroativamente essa vitória após sua morte. Nero morreu em 68 d.C. com 30 anos. Após sua morte, o Senado decretou damnatio memoriae, a condenação da memória. Seu nome foi apagado de monumentos, suas estátuas destruídas, seus retratos removidos. O Domus Aurea foi fechado, aterrado e usado como fundação para construir o Coliseu, inaugurado em 80 d. por Vespasiano, usando o lago artificial que Nero havia criado no centro do palácio. O Coliseu foi financiado com o saque do Templo de Jerusalém, destruído em 70 d.C. 100 mil judeus foram escravizados e trazidos a Roma para trabalhar na construção. Uma inscrição encontrada em 2001 confirma isso. A perseguição aos cristãos iniciada por Nero criou os primeiros mártires do cristianismo.
Pedro foi crucificado de cabeça para baixo na área onde hoje fica o Vaticano. Ele pediu para ser crucificado diferente de Jesus, por não se considerar digno da mesma morte. Paulo foi decapitado na Via Ostiense. Suas execuções transformaram Roma no centro do cristianismo ocidental. A ironia histórica. Nero, que tentou eliminar os cristãos, acabou criando as condições para que Roma se tornasse a capital do cristianismo por 2000 anos. E você, se estivesse em Roma naquela noite de julho de 64 Dontes, você teria ficado para salvar seus pertences ou fugido imediatamente? Comenta aqui embaixo. Inscreva-se no canal Vivendo na Antiguidade para mais histórias como essa.